Israel, o tempo todo na história, lutou contra Deus. E Deus teve que tocar Jacó para ele entender que ele é Israel agora. É interessante que o nome de José significa e acrescentará, ou Deus acrescentará. José ele foi um sinal profético clamando por mais um filho. E a gente entende que quando o Messias, que provê alimento para o mundo, ele é revelado, ele também provê esse alimento para o mundo, mas o papel do Messias é esse, de profetizar para que hajam mais filhos. O que seria esse Jesus gentio? Ele seria um Jesus que, quando o povo judeu olha, ele é um Jesus que é do Império Romano. O mesmo Império Romano que depois virou cristão e proibiu a guarda do sábado. Ele seria o mesmo Jesus das cruzadas, onde muitas comunidades judaicas foram massacradas no nome de Jesus. Um Deus que mostrou para eles sinais e maravilhas no Egito, um Deus que fez um forte vento oriental de forma sobrenatural vir sobre o mar e abrir o mar para eles passarem em seco, caminhando pelo mar. Deus que firmou um pacto com eles, que chamou Abraão, Isaac e Jacó, que deu as instruções do Senhor para Abraão, já profetizando o que ia acontecer com o povo que seria escravo. Ainda assim, esse povo, eles começam a endurecer o coração, eles começam a não ter fé. Pessoal, essa aula, a história do povo, a gente vai ver um panorama de Abraão a Josué, e depois a gente vai ver um resumo sobre o que aconteceu depois na terra de Israel, que é bem resumido. E a partir do exílio babilônico depois, né, que começa o domínio dos gregos até os romanos e o tempo do Messias, a gente vê em outra aula. Mas essa aula é uma aula muito fundamental. Ela é uma aula básica, mas muito fundamental para a gente entender toda a história, né, das Escrituras. E o que aconteceu, né, para a gente não perder o fio da meada lá na frente, o que Deus está falando, o que Ele está fazendo, quem é este povo e como tudo começou. Então a nossa fé, a fé no Deus de Abraão, começa com ele. E ele, na verdade, os descendentes dele ao longo da história carregam essa fé dele. Eu acho interessante porque Deus ele escolhe Abraão, porque também Deus sabia que Abraão iria ensinar para os filhos dele, e que os filhos ensinariam para os filhos. A gente vê isso no Shema, né? Para você inculcar os seus filhos. Tem até um sacerdote, um exemplo, que fala que a palavra usa eles de exemplo. Se eles ensinaram os filhos deles, e eles moram em tendas, eles não bebem bebidas e não sei o quê, por que você, Israel, não está escutando as minhas palavras, que sou seu Deus? Se esse povo aqui, essa linhagem dos filhos de Israel, existia alguém que ensinou os filhos dele. Se eles escutam as palavras do pai dele, que nem são mandamentos, quanto mais vocês, né, têm que me escutar também. Então isso ajuda realmente a gente conhecer o caráter do Deus Criador, como ele lidou com o povo ao longo da história. Então nós vamos agora ver como o Senhor ele mostra misericórdia, justiça, e como que os filhos de Israel começaram, como é que eles passaram a ser conhecidos como povo judeu. Porque na verdade, a palavra diz em Gênesis 14, Abrão, antes de Deus mudar o nome dele, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamré. Hebreu, em hebraico, é ivrei. Ivrei vem da raiz passar, que é o verbo la'avor, passar ou atravessar. Ele recebe esse nome porque ele tinha um avô, né, um antepassado que chamava Eber. Esse Eber, basicamente é o mesmo nome, né? Eber escreve com essas 3 letrinhas aqui. E ele era o hebreu, ele passou a ser conhecido hebreu também porque é o povo que atravessa. E isso já fala para a identidade do povo e também para a identidade da nossa fé. Porque eles seriam um povo. Esse povo, o nome dele era Eber, povo que atravessa. E Abraão, e até mesmo o povo de Israel depois, eles atravessaram Abraão fez uma travessia da terra dele, quando eles deixaram lá Ur dos Caldeus, né? E até mesmo o pai dele já havia deixado uma terra, Terá, e Abraão continua essa jornada. É uma travessia pela fé, mas também fala com a nossa identidade hoje. Então o povo de Israel continua atravessando o Mar Vermelho, o Rio Jordão para entrar, e além de atravessar desertos, vales, né? E nós, a nossa fé hoje, nós também somos aqueles que atravessam o nosso passado e através do batismo e várias mudanças na nossa vida, nós atravessamos as dificuldades, o que a vida nos propõe. Mas eles são um povo que atravessaram a entrada deles na terra, a saída do Egito.
era marcado por uma travessia. A travessia de Abraão, em específico, é a travessia para a terra, né? É uma jornada, ele foi um peregrino, né? A Bíblia fala que ele foi um homem que não esperava por uma recompensa na terra, mas ele esperava por uma cidade celestial. Estava sendo guiado por Deus, então ele era um peregrino. Ele levantava altares onde Deus direcionava. Então essa fé do hebreu Abraão, ela também nos inspira, né, na nossa jornada. A palavra fala, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Aqui está falando de Abraão. Ele, depois, né, quando ele se casa e com muita perseverança na fé dele, que é testada, ele tem um filho, que é o filho da promessa, né? Ele tem Ismael, primeiro, quando ele vacilou, ele não acreditou em Deus. Só que é interessante porque a própria palavra diz que Abraão, quando no Novo Testamento, diz que Abraão, ele não estremeceu, ele não titubeou na sua fé. Então é assim que Deus vê ele. Ele não estremeceu na sua fé. Ele deu glórias a Deus e assim foi edificado. E depois ele persevera na fé. Ele tem o filho dele, que é o filho da promessa, que é Isaac. Isaac também é interessante. Isaac, ele não resiste quando o pai dele amarra ele para o sacrificar. Independente da idade que ele tinha, se ele era adolescente ou um pouco mais jovem, o pai dele coloca ele sobre o altar, ele entende, ele confia no pai dele, e essa é uma imagem, né, de Deus que já daria a imagem, o seu filho por nós. Aqui essa passagem está falando de Abraão, ela fala que Abraão obedeceu a Deus, indo para um lugar que Deus havia de dar para ele por herança. Deus fala para ele, a terra que você está pisando será sua, da sua descendência. E Deus, ele cumpre, não em vida. Hebreus 11, para quem sabe, é o hall da fama, né, dos heróis da fé. E fala que muitos deles não receberam a sua promessa em vida. Mas a gente sabe que a promessa de Abraão, ela, né, a bênção de Deus para Abraão, ela ecoa até hoje, porque ele caminhou pela fé. Quando Deus, ele fala para Isaac também é um homem de obediência, porque Deus fala para ele assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Por isso que a gente começa a conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele também deu um direcionamento para Isaac, para permanecer, mesmo quando tinha fome na terra, quando algumas coisas aconteciam. Deus deu um direcionamento para ele ali, naquele momento, em Gênesis 26, para ele não descer para o Egito, e a gente vê que ele obedeceu isso. Por meio da descendência deles, né, a gente sabe, a gente já aprendeu sobre Gálatas 3,16, que fala que a descendência de Abraão, está falando de uma descendência, que é Jesus, e aqui também, em Gênesis, na verdade é Gênesis 22, ele fala sobre a descendência. Mas é interessante porque essa palavra, ela ecoa, né? Quando fala descendência aqui, ela pode ser um grupo, uma descendência, um grupo de pessoas, mas ela pode ser uma também. E mais especificamente, Paulo fala que a descendência de Gênesis 22 é uma descendência, por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas. A gente vê que Isaac, depois ele tem 2 filhos, né? Ele tem Jacó e Esaú. A gente vê que eles são gêmeos. Deus fala com a mãe deles, ainda no ventre, que eles seriam 2 povos e que o maior serviria ao menor. E eles estavam brigando no ventre dela, e ela sentia aquilo. Eles se dividiriam, essas 2 nações. Jacó também persevera, né? Ele persiste até mesmo a ponto de comprar o direito de primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. A gente aprende então que existe o direito de primogenitura. Esse direito de primogenitura, ele se refere ao seu reconhecimento oficial como o mais velho. Por exemplo, a genealogia, a herança do filho mais velho era uma herança dobrada. Então está falando sobre bens financeiros. Também pode se referir à autoridade familiar, né? O nome dele seria reconhecido como o mais velho, né? Como esse por quem vem a linhagem, né? E várias outras coisas. Na casa, talvez uma autoridade familiar também. Então ele seria considerado oficialmente aquele que vem que é o líder da casa, vamos dizer assim, depois de seu pai. Deuteronômio 21 fala, mas ao filho da desprezada você reconhecerá como primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele,
A Bíblia está nos ensinando, Deuteronômio 21, que o primogênito tem porção dobrada de tudo. E depois a gente vê que Isaac ele também continua até mesmo para enganar seu pai. Com a ajuda da mãe dele, ele engana ali Jacó engana Isaac para conseguir a bênção também. Essa bênção que ele recebe de Jacó, de Isaac, é uma bênção espiritual. É uma bênção basicamente que diz, na bênção dele ele fala que os irmãos dele serviriam a ele. Mas é uma bênção que ela é mais espiritual no sentido de eu estou delegando para você também, interessante, não é necessariamente por causa disso. Mas Abraão tinha uma promessa. Então essa é a bênção também de Deus. E essa promessa ela passa para Isaac e agora ela passa para Jacó. Eu acredito que Deus, na sua soberania, ele sabia do coração de Jacó. Mesmo que o nome de Jacó significa suplantador, significa aquele que engana. Então ele se engana, só que Deus, na sua soberania, conhecia já, desde o ventre da mãe deles, ele já falou que o maior serviria o menor. Jacó foi o que nasceu depois de Esaú, mas ainda assim ele recebe essa bênção. Então essa bênção ela tem a ver com prosperidade, ela tem a ver com esse domínio. Em Gênesis 27 está escrito que Isaac disse para Esaú: antes que tu viesses, eu o abençoei, e ele, Jacó, será bendito. Ou seja, essa bênção, quando ela foi proclamada, ela não poderia ser revertida. Era um peso, espiritual das palavras, elas não poderiam voltar. E Esaú, ele chorou, ele bradou, ele buscou também uma bênção, e o pai dele não pôde, porque ele já tinha liberado aquela bênção sobre o irmão dele, Jacó. E aí ele também dá uma outra bênção menor, para Esaú. Em Hebreus 12 diz que ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura, pois você sabe que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então a gente vê que, mesmo que ele chora, depois ele brada, ele não teve essa reviravolta, porque ele já tinha lá atrás ignorado a primogenitura do Senhor. Nós vemos que essas duas bênçãos são diferentes, só que elas são muito conectadas entre si, elas são complementares. Ele vendeu a primogenitura e por isso depois, quando ele quis a bênção, ele não conseguiu a bênção, porque a primogenitura também estava ligada à bênção. Jacó, como eu falei, o significado do nome dele é Yaakov. Esse verbo Laakov é de ultrapassar. Então o nome dele está ali, que ele é enganador. O Senhor, depois que Jacó rouba a bênção do seu irmão, engana seu pai, Esaú quer matar Jacó. Jacó ele foge, ele fica mais de 20 anos fora, vivendo com Labão, onde ele tem ali, ele cuida das ovelhas de Labão, ele começa a prosperar, Deus é com ele. No caminho onde ele está indo para Labão, ele tem um sonho, que é o sonho das escadas, com os anjos que subiam e desciam. Ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele viu ali, eu não sei se é esse exatamente agora, nessa ocasião que é Peniel, mas ele tem um encontro com Deus, é no mesmo lugar que ele luta com o anjo depois. Então basicamente ele tem essa jornada de mais ou menos 20 anos, até ele voltar para a terra dos pais dele. Quando Jacó está voltando para a terra dos pais dele, ele encontra com o anjo, e aí sim ele dá o nome daquele lugar de Peniel, e o anjo toca nele, e esse anjo que é Deus, que nós vimos, ele muda o nome dele para Israel. Israel, Israel, aquele que luta com Deus. Ele lutou com o anjo, mas também a gente pode entender como se Deus lutasse por ele, ou juntamente com ele. E não somente que ele luta contra Deus, mas também existe essa questão que Israel, o tempo todo na história, lutou contra Deus. O Israel estava obedecendo e desobedecendo, estando nessa tensão, nessa luta com o próprio Deus. E Deus teve que tocar Jacó, para ele entender que ele é Israel agora, para ele parar de enganar, parar de ser esse suplantador. Tem até um costume interessante, essa parte, esse nervo que acredita-se, que é aqui na perna, por volta aqui da virilha, muitos judeus ortodoxos não comem dos animais essa parte, ou às vezes só do frango,
por causa de Jacó, uma questão de respeito, para lembrar, ele foi tocado na coxa dele. E basicamente Israel também, ao longo da história, foi alguém que lutou com Deus, igual eu falei, mas também teve que ser tocado por Deus. Deus tinha que tocar e ferir o povo de Israel muitas vezes para eles entenderem que eles têm que lutar não contra Deus, mas eles têm que lutar a favor de Deus. Eles têm que se alinhar com o coração de Deus. Essa palavra eu esqueci de falar. Yaakov vem de Ekev. Ekev significa calcanhar. Porque quando ele saiu do ventre da mãe dele, ele estava segurando o calcanhar do irmão dele. Mas também o verbo é ultrapassar. Laakov é ultrapassar, ou no caso a gente traduz para alguém que engana ou suplanta. E foi o que aconteceu com a primogenitura, né? Que ele estava segurando desde o ventre da mãe dele, querendo nascer primeiro. E ele foi chamado assim porque, Gênesis 25, né? Depois saiu o seu irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú, pelo que lhe chamaram Jacó. Então ele é aquele que segura o calcanhar. Ele estava tentando ultrapassar. E a palavra Israel, vocês devem saber, né, que El, tudo que termina com El se refere a Deus. Então El é usado também para o nome de Deus. Um dos outros significados poderia ser que ele é príncipe de Deus, ou que Deus prevalece. Quando ele luta com Deus, Deus prevalece. E também essas duas letrinhas aqui, Sara, significa príncipe. Então um dos significados poderia ser que ele é príncipe de Deus, de uma forma simbólica, né? Esse poderia ser o significado. Depois, em Gênesis 32, Deus fala, ou o anjo, né, fala com ele, o anjo do Senhor, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E aí o Senhor dá esse entendimento de identidade para ele. Israel, ele tem, né, Jacó, ele tem vários filhos. E um dos filhos dele, ele tem 12 filhos, né, é uma história mais longa, mas ele acaba tendo 2 mulheres com as suas 2 servas, né? E ele tem vários filhos, são 12, na verdade tem uma mulher também, Diná. Um desses filhos é José. E José, ele é quase morto por seus irmãos por causa de inveja, e quando ele tem alguns sonhos, né? E ele acaba sendo vendido para os egípcios. Os irmãos dele traem ele era o filho preferido do seu pai Jacó, seu pai Israel, e José, mesmo sendo lançado na prisão, ele mantém a integridade dele. Ele é um homem, né, que quando mais tarde na palavra nós pensamos sobre integridade, a gente pensa muito sobre Daniel e sobre José, porque eles foram homens que a Bíblia não relata erros deles. Na verdade é interessante que para os dois a Bíblia relata eles fugindo da tentação sexual. Então, através da interpretação de sonhos, o Senhor ele abre uma porta ali para José sair da prisão, onde ele foi lançado mais uma vez, mesmo caminhando com o Senhor. Ele foi promovido, lançado para a prisão de novo, porque ele não se dobrou, né, à tentação. E depois o Senhor, depois de algum tempo na prisão, calcula-se passaram anos, né? Algumas pessoas falam mais de 13 anos se passaram, nessa espera de José, desde que ele foi para o Egito pela primeira vez, quando ele interpretou o sonho de 2 homens, e aconteceu, um deles foi julgado, né, e o outro não foi julgado, que era o padeiro e o copeiro do rei. E José é chamado uma vez, depois, se lembram dele, ele é chamado para interpretar o sonho do faraó, que é o governador ali do Egito. Depois que ele interpreta o sonho e faraó confia nele, ele é exaltado como se fosse uma segunda autoridade no reino. E depois a gente vê que os irmãos de José, os filhos de Israel, eles passam fome, eles têm que descer para o Egito para comprar comida. Tinha comida no Egito por causa de uma estratégia que Deus deu para José. Ou seja, Deus também usando de estratégias com o governo, administração política, porque José foi uma salvação, uma esperança ali para o mundo da sua época. E aí depois, quando José se revela para os seus irmãos, ele fala para os seus irmãos assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, que se conserve muita gente em vida. Deus estava através dele, enviando ele na frente, José reconhece, Deus me enviou na frente para o Egito, para que ele pudesse salvar vocês, salvar muita gente. E então até os filhos, né, de Jacó depois, e o próprio Jacó, eles descem para a terra do Egito. José convida eles, José quer ver o irmão dele, Benjamim, que não está com eles.
E aí eles entendem que é José, ele se revela a eles e Marcelo, ele salva não só os dele, ele salva o mundo, né? outros também. A ação da redenção, ela não salva só um, ela salva muitos, vários. É aí que o sonho dele mostra, né? Que ele tem, né? Contou o sonho dele para os irmãos e tudo, né? Que o sonho dele, ele viu os irmãos prostrando diante das colheitas, daí vem, né? Os sonhos se concretizam, né, nesse momento. Realmente. Até mesmo quando eles não sabiam quem ele era, né? Eles se dobram perante ele, clamando pela vida, clamando pelo alimento, e o sonho da agricultura, que ele vê o pai e a mãe como sol e lua, né? Os irmãos se dobrando diante dele. E aí depois José lhe pergunta sobre o pai dele, e ele fala com que eles venham para o Egito, que ele daria uma terra para eles, que ele tem favor no Egito e com o faraó. E depois que, né, eles conhecem, a princípio eles não sabem que eles estão falando com o irmão dele, sonhador. E aí José se revela a eles. O nome de José é interessante. José é uma tipologia da primeira vinda de Yeshua. Tipologia é um tipo ou uma sombra. Ele é como se fosse. É como se Deus estivesse dando dicas sobre o Messias que viria, algumas coisas que ele viveria. E a gente vê isso, né, em algumas das aulas. Mas o interessante é que José, no livro de Gênesis, são dedicados, o personagem da Bíblia em específico, são dedicados mais número de capítulos para ele. São dedicados 13 capítulos de Gênesis para a história de José, que é muita coisa. Então ele é a imagem desse Messias, né, que vem para sofrer. Depois ele é exaltado. Só que primeiro os irmãos dele não reconhecem ele. É interessante que o nome de José significa e acrescentará, ou Deus acrescentará. Porque Raquel, que era a mulher que realmente Jacó amava, ela teve José e ela profetizou, dando o nome Yosef, Deus me acrescentará mais um filho. E realmente o Senhor, depois ele acrescenta. José, ele foi um sinal profético clamando por mais um filho. E a gente entende que quando o Messias, que provê alimento para o mundo, ele é revelado, né? Ele também provê esse alimento para o mundo, mas o papel do Messias é esse, de profetizar para que hajam mais filhos. O povo de Israel, né, da mesma forma que a gente viu, eles também só vão obter alimento um dia quando eles reconhecerem o Messias como seus irmãos, né? E até mesmo através dos seus irmãos, os judeus que creem em Yeshua, ou também os gentios que provocam eles a ciúmes. E aí, da mesma forma que José, né, a gente aprende que eles não reconheceram ele, mas José, ele se revela aos seus irmãos, e aí eles se arrependem e voltam para o Senhor. A palavra diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2. E aí em Hebreus é interessante que fala que Jesus se assentou à destra de Deus. Ele se assenta à direita de Deus nas alturas. E nós sabemos que nós estamos em Cristo. Então nós também nos assentamos nele ou com ele. Então quando Jesus aparece com esse significado espiritual profético de José, que Deus acrescentará um outro filho, esse filho é Benjamim, que é o filho da direita, né? Ben é filho, Ben, ou aqui, né? Ben, e Yamin, que é literalmente essa palavra aqui, Yamin é direita. Então ele é o filho da minha mão direita. Ou a gente pode entender também como filho do meu favor, o filho da graça. Então nós somos esses, nós somos Benjamim. Quando Yeshua intercedeu por nós como José, que Deus acrescentasse outro filho ou outros filhos, e ele se torna o primogênito de outros filhos que somos nós. Nós também somos a alegria do nosso Pai. Nós também somos esses que se assentam nele, né? Se assentam à direita em Cristo. Gênesis 45 diz... Marcelo, também a gente poderia entender, na hora que você estava explicando, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando Yosef chega e fala assim, ó, Deus vai acrescentar, podia ser a primeira vinda de Yeshua, e quando ele voltar, ele vem como filho da mão direita, com a espada na mão. Assim, foi uma coisa que eu pensei na hora, ele vem com o juízo, né, de Legal. Deus.
Então, é assim, é como se eles representassem também a primeira e a segunda vinda. Que legal, porque ele é o filho da direita, né? É. Então José apontando para também uma segunda vinda, Isso, ele que seria aponta, Benjamim como Deus filho, não vai ser só nisso não, vai ser só a primeira vinda não, vai ser como filho da mão direita. Legal. Gênesis 45. Então José não pôde mais se conter diante de todos os que estavam com ele, e exclamou: Fazei sair a todos de minha presença. E não ficou ninguém com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz e chorou, e ouviram os egípcios, e a casa de Faraó ouviu. Então, basicamente, quando o Senhor se revela, né, o Cristo ele vai se despir das suas vestes romanas. É interessante que eu sempre escutei de um amigo meu em Israel, ele sempre me falava sobre a circuncisão. Ele falava que eles não poderiam ver quem ele era, porque ele estava com roupas egípcias, mas também quando ele se despiu ali das suas vestes, eles puderam claramente ver. Ele é circuncidado, ele é nosso irmão, ele é dos nossos. Então ele também será assim com o Messias. Vai se despir das suas vestes ou da falta de entendimento, muitas das vezes, ao longo dos séculos, e ele vai mostrar a marca do pacto. Ele vai mostrar que ele é realmente o Messias judeu, que não vai precisar mais falar com eles através de tradutores. Vai pedir para todo mundo sair, para que ele realmente seja aquele que se revela. Porque todos aqueles que creem, as nações que fazem parte, né, em Yeshua do corpo, são chamados a causar ciúmes. Romanos capítulo 11 fala, nós temos que causar ciúmes, como judeus ou não, no povo judeu, para que eles retornem, para que eles voltem. Só que o interessante que essa passagem nos mostra é que isso realmente só vai acontecer quando Yeshua, né, ele é aquele que se revela, tanto em sonhos, como também no grande dia de expiação, o dia de Yom Kippur, né, que seria o dia onde ele vai se revelar de forma plena ao seu povo. E aí eles vão reconhecer e voltar. Fala, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.